Alô, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Ele voltou. Moisés Rossi está de volta conosco para falar sobre o tema suicídio. Moisés. Obrigado pelo convite, e esse é um tema muito importante. Quanto mais nós falarmos sobre ele, mais informações nós passamos e obtemos, nos fortalecendo contra essa ideia tão terrível que traz tanto sofrimento. Moisés, para a doutrina espírita, o suicídio é pecado? Na doutrina espírita não existe a noção do pecado. O pecado seria uma ofensa a Deus. Nós entendemos que Deus está tão acima de nós que nós não temos condições de ofendê-lo. Por isso não existe o pecado. O suicídio é um erro, como tantos outros erros que a gente comete. E quando você comete um erro, você sofre a consequência do seu erro. Em um dos livros espíritas, eu vi uma mensagem em que o mentor foi relacionando os tipos de suicídio, como enforcamento, afogamento, tiro na cabeça, veneno, e para cada um deles ele traçou uma consequência. Por exemplo, quando o indivíduo mata-se com tiro no ouvido, é quase que certo que na outra vida ele venha com problemas mentais, problemas auditivos. É assim mesmo? Mais ou menos. Tudo o que nós fazemos propositalmente contra nós, nós marcamos o perispírito. Por exemplo, se alguém der um tiro em mim e o meu corpo morrer, e eu perdoar essa pessoa imediatamente, eu não fico com um furo no perispírito. Agora, se eu der um tiro em mim mesmo, eu provoquei no corpo, então fatalmente marca o perispírito também. Então, marcando o perispírito, você tem que recompor isso de alguma forma. E normalmente, numa próxima encarnação, o corpo físico vem com uma fragilidade naquela área que foi afetada para a morte do outro corpo que marcou o perispírito. É o que André Luiz chama no livro Entre a Terra e o Céu de carvão milagroso, em que o corpo vai ajudar a purgar aquelas coisas negras, aquelas substâncias, aquele magnetismo negativo que nós contraímos no momento em que transgredimos a lei divina e nos matamos? Sim, mas a gente tem que lembrar, Sidney, que o menor sofrimento do suicida é o que ele fez para o corpo dele. O fato dele ter se enforcado, ele ter se dado um tiro, é o menor sofrimento. Não estou entendendo, Moisés. Esse é o menor sofrimento. Quer dizer que tem coisa pior? Muito pior. O grande sofrimento do suicida é a dor moral, é o desequilíbrio emocional. Num primeiro momento, Sidney, ele não consegue pensar, eu sou fulano de tal. Perde a noção? Perde a noção e perde o controle total, como uma pessoa que estivesse totalmente louca, totalmente desequilibrada emocionalmente. Ela não consegue refletir. Eu não vou interromper para confirmar o que você está falando. Num dos livros de André Luiz, o indivíduo que está assim meio atordoado, o espírito toma cuidado para passar a notícia do suicídio dele, porque ele vai se destrambelhar. É isso mesmo? Exatamente isso. O grande sofrimento do suicida é o sofrimento moral. Porque, veja bem, o que leva ele ao suicídio também é um sofrimento moral. Raramente é uma dor física. Normalmente é um vazio, é um sofrimento, é uma inconformação com a vida, nada tá bom, nada tá certo, nada satisfaz. É um crescente, não é? De não estar bem e culmina com o suicídio. E aí, isso aí vai num superlativo emocional, que é o grande sofrimento. A dor do tiro, essas coisas, às vezes eles nem percebem. Moisés, que péssima notícia que você dá. Quer dizer que aquela angústia, aquela depressão, aquele vazio continua do outro lado da vida? Continua do outro lado da vida, mais intensificado porque você não tem o corpo físico, que às vezes serve como mata-borrão para muitas emoções, e a sua mente lá é poderosíssima. Então você se envolve num descontrole emocional muito grande, o sofrimento, os espíritos dizem, não tem como comparar na Terra, não tem como comparar com alguma coisa o sofrimento do suicida. Você não está querendo só botar medo no pessoal que está nos assistindo para evitar o suicídio, não? Porque eu vou adiantando a você. Quem está pensando em morrer e perde o instinto de conservação não é muito sensível a essas consequências, Moisés. Por isso que, infelizmente, as pessoas acabam cometendo o suicídio. Não é porque você não acredita que não existe. Por exemplo, nós, espíritas, temos nossas reuniões mediúnicas e nós conversamos com o morto.
A grande maioria que está ouvindo não acredita nisso também. Mas não é porque não acredita que não existe. A gente conversa com os suicidas e eles nos contam como foi a passagem deles. Isso é terrível. É importante. Fala um pouco sobre isso. Você já conversou com um espírito que se suicidou? Semanalmente. Você tem uma ligação direta com o pessoal lá, Moisés? Não, nós temos um grupo, como eu falei, que trabalha com suicida. A pessoa é um grupo de autoajuda que discute esse assunto. Naturalmente, em discutindo esse assunto, espíritos que se suicidaram se acercam. E na sequência, numa reunião mediúnica, eles se comunicam e contam a sua história e nós tentamos ajudá-lo naquilo que está ao nosso alcance. Fala uma história qualquer, só para a gente ilustrar para o nosso telespectador. 2 histórias, rapidamente. O espírito, ele desencarnou, não sabia quem era, não sabia onde estava, se sentia afundado numa espécie de lodo até o pescoço, não conseguia pensar como sair dali. Ele simplesmente vegetava naquele lugar de sofrimento, de frio intenso, de dor, de mágoa, a emoção totalmente descontrolada. E ele nos contando isso, ele disse que olhou do lado e tinha um outro espírito perto dele, que estava mais afundado no lodo do que ele. E ele nem pensou, ele teve o ímpeto de puxar o espírito para cima. Foi aí que ele começou a melhorar. Nossa, você falou uma coisa muito importante que eu queria tocar no próximo bloco. Um ímpeto de auxílio, ele começou a melhorar. E um outro caso que nos chocou bastante, um médico formado, que exercia a profissão, casado, pai de família, filhos, amava a esposa, amava os filhos, amava a profissão, mas o vazio foi tão forte que ele não resistiu e tirou a sua vida, apesar de, para quem olha de fora, nossa, mas por quê? Tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. A depressão, o vazio, essa inadaptação com a vida é tão forte que supera tudo, infelizmente. No próximo bloco, eu vou perguntar ao Moisés, em primeiro lugar, se essa história de nós nos preocuparmos com o outro nos traz algum benefício. Será que é um toma lá, dá cá? Eu ajudo o outro para ser ajudado? E vou perguntar ao Moisés também se é verdade que lá na espiritualidade existe um dispositivo, uma espécie de alarme, quando uma pessoa está pensando em suicidar-se, que espalha, assim, emissários para tentar evitar esse suicídio? E vou perguntar mais ainda, será que na Terra já existe esse dispositivo para nos alertar em relação àqueles que estão pensando em se matar? Voltaremos já. Não perca o próximo bloco do nosso programa de hoje, Despertar. Estamos de volta para mais um bloco do programa de hoje. O assunto é importantíssimo. Moisés esteve conosco aqui e voltou para falar desse assunto. O AAA, Alcoólicos Anônimos, começou com um bêbado nos Estados Unidos, vendo um companheiro dele caído na sarjeta, sendo pisado, massacrado, ele ia morrer ali. E mesmo ele, meio zonzo com a bebida, ele teve dó do seu companheiro e o levou para o tratamento. Estava iniciado o Alcoólicos Anônimos, porque durante o tempo que aquele primeiro membro do AAA preocupou-se com o outro,
ele não teve vontade de beber. Será que isso também acontece, poderia acontecer com aqueles que têm tendência para o suicídio ou já tiveram a tendência e se predispõem a salvar as pessoas que estão enveredando por esse caminho, Moisés? Exatamente. Não é uma troca, não é uma compra que você faz, mas tudo que você faz em prol de auxiliar o outro desinteressadamente te volta energeticamente de uma forma muito intensa. E principalmente no suicídio, quando você se envolve com grupos que tratam desse assunto, você vai estar buscando argumentos para que as outras pessoas se fortaleçam contra o suicídio. E a hora que você busca para os outros, você consegue para você naturalmente também. Então você busca argumentos, você ouve relatos do sofrimento de quem perdeu o ente querido através do suicídio, e tudo isso vai te fortalecendo, fazendo com que você valorize cada vez mais a vida e esteja cada vez mais distante da ideia do suicídio. Moisés, Richard Simonetti costumava dizer, e ele passou por uma experiência semelhante, que quando alguém está pensando em se matar, soam alarmes na espiritualidade e vêm emissários à Terra para tentar evitar ou tentando influenciar o que tem a tendência para o suicídio ou pessoas que estão à sua volta para evitar esse gesto infeliz. Isso é verdade? É verdade. Se você lê o livro Sexo e Destino, do André Luiz, psicografia do Chico Xavier, tem uma situação dessa, uma moça pensando em suicídio e o plano espiritual se movimentando para tentar ajudá-la. É claro que eles não vão derrogar as leis de Deus, mas eles vão procurar encarnados sensíveis que possam ter contato com a pessoa e tirá-la, demovê-la daquela ideia do suicídio. O nosso anjo da guarda, Sidney, ele não está caminhando atrás da gente o dia inteiro passo a passo. Ele está cuidando da vida dele, no mundo espiritual. Ele também é um ser humano. Ele tem as suas tarefas, o seu aprendizado, a sua família. Ele é um espírito como nós, mais evoluídos. Só que a nossa mente está ligada não só ao nosso anjo da guarda, mas com todas as pessoas que nos amam. É a força do pensamento. Quando a minha avó que desencarnou quer saber como eu estou, ela pensa em mim. Pensando em mim, ela sente o que eu estou sentindo. Então, se a pessoa estiver pensando em suicídio, todos os que a amam e que de alguma forma estão ligados a ela, naturalmente percebem. É como se você postasse no WhatsApp, no seu grupo de amigos. O pessoal do nosso grupo de amigos que estão já na outra vida, eles se preocupam conosco e eles procuram evitar que nós ingressemos nesse caminho tortuoso? Constantemente, porque muito mais que nós, eles sabem o tamanho do sofrimento que nós vamos ter que enfrentar. Se nós continuarmos do jeito que estamos, depressivos, tristes, e a morte vier de uma forma natural, nós seremos socorridos, amparados, levados para hospitais imediatamente e já vamos nos recuperando. Ao passo que, se nós nos suicidarmos, tirarmos a nossa vida, nós entramos num descontrole emocional, mental e racional tão grande que eles não conseguem nos socorrer. Nós não conseguimos perceber o socorro em torno de nós e ficamos nesse destrambelho por um tempo indefinido, sofrendo desnecessariamente. Você diz que existe então um sistema de alarmes lá na espiritualidade indicando que alguém está na Terra pensando em se matar. Eu estive pesquisando aqui, Moisés, e descobri que foi criado um algoritmo da vida. Verificando os diários de uma pessoa que suicidou-se, o nome dele é Kurt, eles detectaram nas redes sociais de que ele participava, Moisés, sintomas de depressão, sinais recorrentes, termos, palavras que indicavam um estágio, um presságio magnético de depressão. Isto é, a ciência auxiliando a se detectar. Richard Simonetti fala sobre esse assunto no seu último livro, O Melhor a Viver, em que um grupo de espíritas recebe de espíritos a indicação, olha, fulano está querendo se matar, vão lá na casa dele. Eles iam. Mas nós não temos aqui instrumentos, esse
apoio logístico espetacular, que seria um médium em condições de fazer essa detecção. Agora, esse algoritmo da vida aqui parece que é alguma coisa factível, em que eles começam a pegar nas redes sociais palavras, termos, e aí imediatamente soa um alarme interno nesta rede e a pessoa começa a receber sinais, propostas, auxílios, para que ele seja socorrido. O que você acha disso? Existem várias pessoas que foram salvas já do suicídio em função mais ou menos disso que você está falando, não é? Você já conhecia esse algoritmo? Porque eu fiquei sabendo dele hoje. Eu já tinha informação dessa situação, desse estudo que foi feito, tá? Na rede social... Porque na rede social, desculpe, desse Kurt, eles detectaram várias palavras que são muito comuns, frequentes, que se repetem nas redes sociais de outros candidatos ou que se suicidaram. Exatamente, exatamente. Normalmente aquelas palavras ligadas ao desânimo, à descrença, ao desvalor da vida. A rede social ela é muito importante para isso, mas fundamentalmente a família, não é? A pessoa que está junto, que convive rotineiramente com a pessoa. Tem um feeling, né? É muito mais fácil. Sente a mudança de comportamento. Ah, filho, você não está estudando. Ah, para quê? Já é um sinal. Pode ser, não é todo para quê que é um sinal. Desculpe, eu generalizei, mas seria um dos sinais, vamos dizer. Sim, mas a vida não vale a pena. Para que eu vou estudar? Você entendeu? Então, essa desvalorização de coisas importantes para nós, não é? Num diálogo normal, a gente vai... É bom ficar atento para esse tipo de palavra. A família precisa se interessar pelos seus componentes e observar o seu comportamento ou uma eventual mudança de comportamento. E não ter medo de conversar. Não ter medo de saber que o filho está pensando em suicídio. Porque muitas pessoas têm medo de conversar e medo de saber que é verdade, daí não ajuda. E aí você não serve para nada, não é? E outra coisa que acontece também, quando a pessoa deixa transparecer que ela está pensando em suicídio, há um escândalo, há um desespero. Quando as pessoas que estão em volta deviam tentar agir com mais naturalidade e poder conversar construtivamente com a pessoa. A primeira frase que a pessoa... Você está louco pensar isso? Você entendeu? Então não ajuda em nada. Então a família teria que estar um pouco mais aberta, mais atenta e mais preparada. Em desconfiando, conversa naturalmente. Ah, estou pensando em me matar mesmo. Ah, então vamos conversar, senta aqui. O que está acontecendo? Moisés, voltamos a um ponto lá atrás que você mencionou. A necessidade de que desde pequenininho o filho possa ser acompanhado e o pai e a mãe possam dialogar, entre irmãos tenham liberdade de tratar desses assuntos, porque não é de uma hora para outra que você vai angariar a confiança de uma pessoa. Exatamente, não conversar como quem recrimina, mas conversar como quem quer saber, como quem quer ajudar, como quem quer participar. Né? E, infelizmente, normalmente nas famílias isso há um desespero familiar, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando ainda mais a pessoa que está com tendência. Não é? Moisés, Chico Xavier costumava dizer que quem tem depressão, quem tem ansiedade, precisa trabalhar. Ele considerava a laborterapia uma espécie de prevenção em relação a essas más tendências. Não é um pouco cruel falar em laborterapia para pessoas que estão passando por aquela situação que você disse? Ele quer se enfiar embaixo da cama, ficar no escuro, sozinho, não quer falar com ninguém. Como é que você vai falar em trabalho para uma pessoa como essa? Então, mas aí o primeiro passo seria o acompanhamento profissional, em primeiro lugar, o psicólogo, o psiquiatra, tá? Para tirar dessa fase aguda, um tratamento de autoajuda, tipo o TDM que a gente tem aqui, tipo o nosso grupo de suicida,
para que a pessoa pudesse vir a contragosto, mas fosse adquirindo energia. E o medicamento também da medicina ajuda bastante. Quando ela sai dessa fase aguda da depressão, aí seria interessante a laborterapia, não é? Ela escolher dentro, ela não quer fazer nada, a verdade é essa, mas dentro do nada, o que seria menos difícil fazer? Se envolver com alguma coisa. Às vezes até cuidar do animalzinho, por exemplo. Entendeu? O que seria menos difícil para a pessoa fazer. Olha aí só. ela começa com isso. Olha que coisa Entendeu? interessante que você falou. No próximo bloco, eu vou perguntar ao Moisés, porque ele já falou no bloco anterior, que a tendência para o suicídio, para a depressão, tem várias causas. Causa física, causa psicossocial. Mas eu vou perguntar para eles se existem causas espirituais. Não saia daí. Voltamos um instantinho. Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje. Um tema importantíssimo que Moisés Rossi está tratando assim com muita delicadeza, com muita propriedade, com muito carinho. Moisés, você falou em causas para a depressão e eu, de uma certa forma, caminho entre a ansiedade e a depressão e às vezes até para a tendência ao suicídio. Existem causas materiais que você disse que tem que ser tratadas com medicamentos. Falta o lítio, por exemplo, no organismo do indivíduo, ele tende a ficar deprimido. Há causas psicossociais, em que o indivíduo perde a namorada, perde o emprego, está sendo muito exigido no trabalho. Existem causas espirituais? Sim, existem causas espirituais também, não é? A gente vem de uma sequência reencarnatória. Nas encarnações passadas sabíamos menos e errávamos mais. E conforme reencarnamos, vamos aprendendo e errando menos. Magoamos pessoas. E muitas vezes as pessoas que nós magoamos não conseguiram nos perdoar e nos perseguem. Mentalmente se ligam a nós e passam o sofrimento delas a nós. E isso vai nos cansando ao longo do tempo e vai causando a depressão, a ansiedade, a falta de vontade de viver, culminando num excesso e num tempo prolongado, aí a ideia do suicídio. Mas, Sidney, o que é mais comum realmente, o que mais a gente vê que faz a pessoa ter tendência ao suicídio é fatores de apego. Coisas que ela, numa vida anterior, atribuiu um valor muito grande. E o que é mais comum de tudo é o amor. Aquele amor doentio. Aquele amor em que a pessoa não consegue mais viver sem a pessoa amada. Sentimento de posse. Sentimento, é tudo ligado, né? É minha, eu amo, eu não sei viver sem ela, eu não vou ser feliz sem ela, a vida não tem valor sem ela. É esse amor exacerbado. E a gente vê muito hoje em dia, infelizmente, no noticiário, não é? Ela não me quer mais, eu vou lá matar ela. São coisas absurdas. E vou me matar também. Isso. Então o que a gente vê muito é esse apego muito grande a uma coisa. Mas é um apego tão grande que a pessoa literalmente não consegue viver sem aquilo. A regra maior é o amor, mas tem bens materiais, propriedades, coisas também. Em reencarnando novamente, a pessoa está distante daquilo que é a razão da vida dela.
Como ela está distante desse tesouro da razão da vida dela, ela sente o vazio dentro de si. Minha vida não está completa porque falta algo. Como ela reencarna e esquece o passado, ela esquece esse amor. Ela esquece que tem, mas tem. Ela não sabe o que é isso, o que lhe falta. O grande problema do suicida, ou da pessoa que tem tendência, é isso. Ela sente falta muito grande de alguma coisa que ela mesma não sabe o que é. No caso do exemplo do médico que eu falei. Casado, médico, esposa, filhos, amava a esposa, amava os filhos, a profissão, mas faltava algo muito forte e ele não conseguiu resistir. Então, é o que Jesus falou, onde tiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Se você atribui a algo ou a alguém a razão da sua vida, numa próxima encarnação aquilo não vai estar com você. E você sente a falta daquilo. Então, nós temos a obsessão, como fator predisponente é a depressão e ao suicídio. Esse apego excessivo a algumas coisas que vêm de vidas passadas também. Como fazer para vencer um processo obsessivo? Ter uma religião? Fazendo o bem, acreditando em Deus? Fazendo o bem é fundamental, se ligando a uma religião é fundamental e ter aquele sentimento íntimo de pedido de perdão. Eu devo ter feito algo, não sei o que é, não lembro, me desculpe. O obsidiado pode, deve conversar com o seu agressor? Não. Você não deve se dirigir diretamente ao seu obsessor. Dirija-se a Jesus. Tudo que pedirdes em meu nome o Pai fará. Então, se você se sente obsidiado, conversa, Jesus, talvez eu tenha prejudicado alguém. E agora, eu não me lembro, mas eu me sinto culpado e eu queria muito ajudar essa pessoa, que ela pudesse procurar a casa espírita ou a minha religião, cada um na sua religião, que ela pudesse ser amparada pelo seu amor. Então conversa sempre com Jesus, né? Nunca diretamente com o obsidiado. Se você começa a conversar diretamente com ele, você provoca mais ira dele do que a calma. Isso, pela sua experiência, ajuda esse processo? Ou quando a vítima está sofrendo muito e está se predispondo a se melhorar, isso sensibiliza o obsessor? Sensibiliza muito, porque o que a gente mais ouve nos grupos é: você está tentando ajudar ela? Ela não mudou, não é a mesma pessoa, está fazendo as mesmas coisas, está fazendo a mesma coisa errada. Então, quando a pessoa tenta melhorar, e principalmente quando ela tenta ajudar outras pessoas, isso mina a resistência do obsessor. Ele acaba falando, puxa, a pessoa melhorou, ele vê que houve uma melhora. E com isso, ele perde aquele ímpeto de prejudicar, ele se sente mal prejudicando uma pessoa que está fazendo bem. E com isso, o próprio obsessor acaba sendo ajudado e o obsidiado também. Moisés, nós precisaríamos de mais programas para tratar desse assunto e continuar alertando as pessoas quanto a esse grande engano que é pensar em tirar a própria vida. Eu queria encerrar o programa, Moisés, falando a respeito de uma receita que é apresentada por Richard Simonetti no livro Uma Receita de Vida, que ele chama a Receita da Tia Grace. Você deve conhecê-la. Ele diz que nós devemos fazer alguma coisa de bom para alguém, fazer algo de bom para nós mesmos, fazer um exercício físico, um exercício mental, fazer alguma coisa que a gente precisa ter feito em casa e tem uma certa resistência, como por exemplo para arrumar umas gavetas, ou pintar uma cozinha, ou acertar um armário. E por último, orar, agradecendo a Deus a dádiva da existência. São 6 regras da Tia Grace. Você acha que é possível aplicar esta regra lá do século XIX, agora no século XXI? Com certeza. E é infalível. O único problema é que não é uma barganha. Então eu vou fazer, agora eu quero ficar bem. Não é assim que funciona. Você tem que fazer de corpo e alma. Você tem que se envolver emocionalmente com aquilo que você está fazendo. Você tem que sentir que está fazendo bem para você e para outras pessoas. Se você quiser fazer com uma troca, é a mesma coisa que rezar não sei quantas orações. Não é o número de orações que vai resolver o seu problema. Não é? É a sua transformação íntima, o modo de enfrentar o problema é que vai resolvê-lo. E aí sim, a prece, o envolvimento com a religião e todas as outras atitudes vão ser fundamentais. Mas tem que haver um envolvimento por completo e não fazer externamente só para receber de volta o benefício. Não há barganha, tem que haver envolvimento. Moisés, a sua contribuição foi extraordinária. Tenho certeza que os nossos telespectadores gostaram da sua participação. As nossas câmeras e microfones
para você falar com aquele que em casa está pensando eventualmente que a outra vida é melhor do que aqui, que está desprezando a oportunidade da vida? Se você pensa em se matar para resolver o seu problema, você está no caminho errado. O seu problema já é a solução do que você sente. Suporte, vivencie, busque uma religião, busque confiar mais em Deus e resista até o fim. Chegando ao fim de uma forma natural, grande parte do seu problema estará resolvido. O vazio já é o caminho da solução. Você já está resolvendo o seu problema. Apenas resista e você será um vencedor. Muito obrigado pela sua presença, Moisés. Eu que agradeço o convite. Que Jesus nos abençoe. E obrigado a você por estar nos acompanhando em nossos programas. Esteja conosco de volta na próxima semana com mais um programa Despertar.